Mark interno e externo se colidindo, Halle versus Gemma, BB Kier, segredo do Worf, Mark tirando o chip. Nesse vídeo vamos analisar toda a abertura da segunda temporada de Ruptura. Então, vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e primeiro de tudo, se você viu o segundo episódio, mas pulou a abertura, para esse vídeo, vai na Apple TV Plus, vê a abertura e depois você volta. Porque assim, eu entendo, eu geralmente pulo as aberturas das séries, mas tem algumas séries que são sagradas. Game of Thrones, House of the Dragon, Breaking Bad e agora Ruptura. E a abertura dessa segunda temporada é uma obra de arte. Vamos lá, a abertura começa com o Mark acordando na sua cama e usando uma roupa laranja. A roupa laranja, claramente, é o seu pijama, já que ele estava dormindo. Mas a roupa é muito mais do que um pijama. As roupas laranjas, geralmente, lembram as roupas dos prisioneiros dos Estados Unidos. Então aqui pode indicar que mesmo Mark, vivendo no mundo exterior, podendo viver livre, ele também está preso. Ele está preso à morte da Gemma. Ele mal consegue seguir em frente e agora que descobriu que ela está viva, ele vai fazer de tudo para saber da verdade. Então esse é o capítulo da sua vida que ele está preso, que ele levou o seu trabalho e que ele está tendo dificuldades para superar. Então por isso ele está com a roupa laranja, porque ele está preso à morte da Gemma. Logo depois ele se levanta para ir no elevador, onde faz a transição para o Mark S, o seu interno. Mas o Mark S sai do elevador como um balão. Vimos o Mark externo descendo as escadas, indo meio que para uma viagem dentro do seu próprio cérebro. O cérebro real é meio que rosa, vermelho, mas aqui é retratado na cor verde. Enquanto ele desce, temos vários balões referenciando o Mark interno, já que mesmo ele não podendo acessar diretamente, as lembranças e vivências do Mark interno estão dentro da sua cabeça. Quando ele está andando pela água, o seu reflexo primeiro vira a Halle, que corre para um lado do seu cérebro, e depois vira a Gemma, que corre para outro lado. Esse lance de Halle versus Gemma é algo bem presente aqui nessa abertura, porque tem essa divisão. O Mark interno gosta da Halle, mas o Mark externo gosta da Gemma. Uma aí para cada lado pode significar que os sentimentos do Mark ficam em locais diferentes. Como assim, Pedro? Então, a mente do Mark é meio que dividida em duas partes, o interno e o externo. Na parte do interno tem a Halle, já que o interno tem sentimentos pela Halle. Mas na parte do externo tem a Gemma, já que o externo tem sentimentos pela Gemma. Então por isso cada uma vai para um lado diferente. Falando de diferentes, temos o encontro dos dois Marks. Assim, é humanamente impossível os dois Marks se encontrarem fisicamente, mas essa cena dá a entender que em algum momento as memórias dos Marks vão se convergir. O externo vai ter lembranças que só o seu interno tem, ou vice-versa, ou os dois juntos. Talvez mais pro lado do interno tendo as lembranças do externo, porque quem salta de um lado para outro é o externo. Então talvez em algum momento, antes do Mark provavelmente querer ou tirar o chip da sua cabeça, o interno tenha alguns flashes do Mark externo, talvez flashes da sua vivência com a Gemma, já que tem um trecho no trailer que dá a entender que vão explorar o passado da Gemma com o Mark. Mas quando isso acontece, o Mark acorda e se vê numa cama cercada de bebês sem rosto e vestindo um terno. Será que isso tem a ver com o BB Kier, que aparece no final da abertura? Calma que eu já vou chegar lá. Eu falei sobre o Mark querer tirar o chip porque a abertura dá a entender que isso pelo menos vai ser cogitado nessa temporada, O Mark passar pelo mesmo processo que o Pete passou. Porque tem o Mark tentando tirar o chip da sua cabeça, desfazer o processo de ruptura, mas não conseguindo. O interno puxa o externo para tirar o chip, mas quando tá quase tirando, o externo desiste da ideia e manda o interno de volta para Lumon. Vamos lá, eu tenho certeza que esse tema vai voltar nessa segunda temporada. Ainda mais com a Halle talvez sendo a Helena infiltrada, com todo o lance envolvendo a Gemma. Mas assim, o Mark deve cogitar tirar o chip em algum momento. Mas segundo essa abertura, ele ou não vai conseguir, ou vai desistir. Será que ele vai desistir da ideia quando lembrar o que rolou com o Pete, que tirou o chip e ficou maluco ao ponto de morrer por conta disso? Ou será que ele não vai tirar o chip porque quando ele tirar, ele não vai poder voltar para Lumon? E assim, não tendo mais o Mark interno, ele não vai continuar explorando e descobrindo a verdade sobre a Gemma. Eu acredito que mesmo com o chip, de alguma forma que ainda não sabemos, as memórias dos Marks vão se convergir. É isso que a abertura mais dá a entender. As memórias podem não ter uma fusão completa,
completa, tipo o Mark ter lembrança de tudo que ele viveu. Mas pelo menos ele pode ter alguns flashes, alguns momentos. Quando o Mark pôde falar com a senhora Casey no 8º episódio, os dois meio que se conectaram de uma forma natural. Talvez o inconsciente deles mostrando que, olha, os dois têm uma relação, têm uma proximidade natural. Então, por isso, mesmo eles perdendo a memória do passado, né, do externo, eles conseguiram se conectar. Então, e se, quando o Mark vê a senhora Casey de novo, sabendo quem ela é pro seu externo, ele não tenha alguns flashes da sua vida com ela antes disso tudo? Aqueles flashes que aparecem no trailer, que são lembranças do seu externo. Mas é curioso, quando o externo deseja de tirar o chip e manda o interno de volta pra Ruptura, de volta pra Lumon, quem aparece lá no computador é o Mark externo. Então será que da mesma forma que tem como o interno ir parar no corpo do externo fora da Lumon, como vimos no final da primeira temporada, tem como fazer ao contrário? De alguma forma, tem como o Mark tá ali trabalhando na Ruptura, aí desligar o chip, bum! Quem tá trabalhando na Ruptura agora é o Mark externo. Será que isso é possível? Cara, seria muito interessante, tá? Seria uma ideia muito boa. E o Mark interno, quando cai, vai parar numa caneca com a cara do Irv. O Irv, que nessa temporada tá um pouco misterioso, né? Nesse 2º episódio, ele deu a entender que talvez seja o informante. Mas informante de quem e por quê? Tem até uma cena no trailer dele ganhando uma melancia com a sua cara. Vai rolar alguma coisa envolvendo o Irv nessa temporada. Tá estranho. O Irv deve ter algum segredo e isso deve ser explorado. Então vamos ficar de olho, especialmente nas dicas que a série dá, porque esse detalhe do Irv, da caneca do Irv, com certeza não foi por acaso. Logo depois, o Miltic, ou os Miltics no caso, aparecem segurando um mega quadro que vai passando a imagem de várias cabras. Pelo trailer, sabemos que a Sala das Cabras vai ser ampliada na 2ª temporada. Eu, sinceramente, não tenho ideia do que elas podem significar. A resposta mais simples é que a Lumon está fazendo teste em animais, em cabras, né, para testar os seus produtos. Mas será que é só isso? E se for para testar, quais são os produtos? Esse também é um mistério que a gente ainda não sabe. Quando a câmera vira, o Mark aparece em um lago, meio que um lago congelado, que tem vários detalhes que são bem interessantes. Primeiro, água congelada em inglês é cold water. Cold Water, que foneticamente falando, lembra muito, né, Cold Harbor. Então o Mark aparecer ali é que ele tem relação com o projeto Cold Harbor, já que o sucesso do projeto depende do próprio Mark. E reparem, lá no fundo tem um carro caído na água. O Cold Harbor tem a ver com a Gemma, então esse pode ser o carro que ela bateu e sofreu um acidente. Mas esse carro especificamente lembra muito o carro da Cobell no final do 2º episódio. Que a Cobell tá envolvida nisso tudo, a gente já sabe. Foi ela que mandou, né, a Gemma, a senhorita Casey, pra andar de testagem. Então assim, a Cobell tem tudo a ver com isso. Mas e se não for algo a mais? Será que alguma coisa vai rolar com a Cobell que na vida real, na série mesmo, né, ela vai sofrer um acidente, vai parar no lago ou algo parecido? O que até seria curioso. A Cobell, a Lumon, se aproveitou da Gemma que sofreu um acidente de carro. Aí, por coincidência, a Cobell sofreria um acidente de carro. Será? Mas ali do carro da Cobell tem um pedido de like. Pô, tá vendo o vídeo até agora, sua cabeça tá explodindo e você ainda não deixou o like? Para tudo, deixa um like que me ajuda demais. E se você é novo aqui no canal e quer acompanhar minha mega cobertura sobre Ruptura, se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho, porque sexta-feira, meio-dia, sai o review do 3º episódio. Agora um ponto que reforça a minha teoria que as memórias dos Marks vão se convergir é que o Mark externo aparece segurando um balão do interno, sobe e bum! O balão se conecta com a cabeça do externo. E logo depois, né, na sequência, vimos o interno carregando o externo. Como o próprio Mark fala no primeiro episódio, ele quer continuar ali na Lumon para desvendar o mistério sobre o que tá rolando e também para ajudar o seu externo com a Gemma. Então, o interno carregar ele pode ser isso. O interno tá ajudando o externo, o que se conecta com a cena anterior, do balão, que podemos dizer que são as memórias do interno indo parar na mente do externo. É tipo um Mark ajudando o outro. Com o interno carregando o externo, eles vão parar meio que num campo, que é a nova Sala das Cabras. E, de novo, de um lado tem as cabeças da Halle e de outro da Gemma. Mais uma vez, para mostrar que os dois Marks gostam de pessoas diferentes e que seus sentimentos ficam divididos. E tudo isso está sendo observado pela Cobell. A Cobell pode ter se mudado do lado da casa do Mark, mas não, ela não saiu da Lumon. Ela aparece ali vigiando o Mark de cima.
já que, né, ela subiu de carro, foi promovida, como vimos no segundo episódio. Enquanto vimos o Mark externo correndo dela, ou correndo de alguém. E, cara, seria muito interessante se o Mark externo, de alguma forma, conseguisse entrar na Lumen e espiar de perto sobre o que tá rolando, sabe? Como eles fariam isso? Como o interno conseguiria se comunicar com o externo pra armar tudo isso? Enfim, eu não faço ideia como, por enquanto, né? Eu não faço ideia como isso seria possível. Mas talvez, se for possível, seria muito interessante se acontecesse. E o Mark corre para o corredor, que é o mesmo corredor do andar de testagem, que leva, pelo menos, né, para o andar de testagem, que a senhora Casey foi parar no 8º episódio. Lá, a senhora Casey aparece com uma nova roupa. Aparece com a mesma roupa que ela aparece no trailer. Então esse deve ser o seu novo visual quando acabarem com Cold Harbor. Mas tem umas leves trocas entre ela e a Halle. Mais uma vez, referenciando aos sentimentos conflitantes dos dois Marks. Como eu chamei a atenção no começo, toda essa abertura é meio que uma viagem na cabeça do próprio Mark. E quando a viagem acaba e o Mark meio que acorda, aparece o bebê Kyr ali andando na frente dele. Vamos lá, eu sou a favor da teoria da reencarnação. A Gemma morreu, é fato, o Mark fala no segundo episódio, a Gemma morreu, eu identifiquei o corpo dela, então a Gemma morreu. Mas como a gente viu, a Gemma tá viva, que é a senhora Casey. Ela talvez seja o primeiro experimento da Lumen de tentar trazer pessoas de volta à vida através da ruptura. Por isso, ela virou a senhora Casey. Por isso, ela teve uma vida curta, de só 107 horas. Por isso, ela é meio robótica daquele jeito. E por isso, ela só está na Lumen. Ela não tem uma vida externa como os demais. E se todo esse projeto da Lumen de fazer a ruptura não seja, na verdade, para trazer o Kyr de volta? Sim, eu tô falando de reencarnação mesmo. E se todo o projeto da Gemma de aperfeiçoar ela e de transformá-la na senhora Casey, trazê-la de volta à vida como senhora Casey, não for, na verdade, para deixar a tecnologia 100% para trazer o Kyr de volta. Aí agora que vem o mistério. Será que a Lumen preservou o corpo dele? Tipo, tem essa teoria, né, que é da conspiração. Que, tal fulano morreu, mas aí preservaram o corpo dele no congelador e vão descongelar quando a tecnologia de reencarnação estiver pronta. Vai que... Será que é isso? Aí, tipo assim, aí estão guardando o corpo do Kyr a 7 chaves, aí quando a tecnologia da ruptura estiver pronta, vão descongelar, fazer a ruptura e assim o Kyr vai voltar. Sei lá, vai que, né? Porque assim, até isso acontecer, até a tecnologia ficar pronta, vai demorar um pouquinho. Porque, primeiro, a gente não sabe se a tecnologia de reencarnação funciona fora da Lumen. Porque a gente não viu a senhorita Casey fora da Lumen ainda. Então a gente não sabe se o chip só funciona lá dentro ou se também funciona lá fora. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Ou será que o Kyr morreu, o corpo dele foi descartado, e o Kyr, quando voltar, não vai reencarnar em um bebê? Tipo, a Lumen pode estar fabricando bebês, fazendo vários testes, assim como estão testando o chip de reencarnação. Para aí, quando os dois estiverem prontos, o projeto dos bebês e o chip, não unirem os dois e trazerem o Kyr de volta. A Lumen tá meio que tentando fabricar bebês, pode explicar muita coisa. Explicaria, por exemplo, essa cena aí do Mark vendo vários bebês perto da sua cama. Poderia explicar as cabras. A Lumen tá usando as cabras para fazer os testes das suas criações. Será? E a abertura termina com o Mark interno tentando sair da cabeça do externo. E o que isso significa, eu já falei muito nesse vídeo, que é as memórias se convergindo. Assim, esse vídeo aqui foi uma viagem, eu dei a minha visão, a minha interpretação dessa abertura, não vi vídeos de ninguém, não li matéria de ninguém, é apenas a minha opinião e deixa a sua aqui nos comentários. Daqui a 8 semanas, quando a série acabar, né, quando sair o 10º episódio, eu posso voltar nesse vídeo e ver que errei tudo. Eu posso voltar nesse vídeo, ver que eu acertei algumas coisas, errei outras, acertei tudo. Isso só o tempo nos gerar. O que eu sei é que sexta-feira, ou meio-dia, ou até 13h, vai sair o meu review completo do 3º episódio de Ruptura. Então, de novo, se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo para você não poder perder. Mas enquanto isso, aqui eu faço o meu review do 2º episódio, comentando mais sobre o que é o Cold Harbor e também sobre a Helena estar infiltrada como Halle, enquanto aqui eu comento sobre a Fernanda Torres, o orgulho do Brasil, que tá indicada ao Oscar. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!